Cultura para você ver a qualidade do nosso equipamento, do som, da nossa produção aqui do programa Voz da Liberdade. Kika já está lhe mandando parabéns aqui, viu, Dieguito? Valeu, Kika está lhe mandando parabéns aqui, Kika desejando a você juízo. Hein, Coscoba? Tamo junto, Kika. Estamos aqui também transmitindo pelo aplicativo da Rádio Joia. Então vale a mesma coisa aí para você que quer acompanhar o programa pela internet em qualquer lugar do mundo. Você baixa o aplicativo Rádio Joia. O Rádio Joia você baixa onde, Coscoba? Como é que funciona? Play Store, você vai lá, bota Rádio Joia. Rádio Joia para você que tiver o aparelho Android. Ou pode baixar o Radiosnet, né? Aí pelo Radiosnet você acompanha tanto pela Rádio Cultura, que tem lá exatamente. Aí você ou pela Rádio Joia, então você escolhe qual é o modelo. Se você tiver aí com o telefone e gostar de ver a imagem dessas figuras horríveis que estão aqui falando para você, você pode também acompanhar a live no Facebook, Ainda bem né? que na live só tá a cara Não, eu mostro a sua, querido, ó, é fácil. Fácil, olha aí, dá tchauzinho para o pessoal, vá. Não vem que não tem. Aqui, ó, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Estamos aqui ao vivo no programa Voz da Liberdade, Deixa eu colocar ela. trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo com a nossa visão dos fatos. Hoje tem Jeremias, não tem Jeremias mais tarde um pouquinho? O Gerê vai trazer aí as notícias do esporte. Daqui a pouco a Lidiane com as principais manchetes dos jornais que circulam hoje. Eu tô sem um BG hoje aqui, é isso eu tô ouvindo um pouco. Não, São tá sem 7 horas e 7 minutos, programa A Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo. Essa Lidiane, aqui é pra você aqui, antes da Lidiane. Pronto. Antes da Lidiane, essa aqui é pra você, ó. Bote seu BG aí, meu amigo. pois é, eu tô aqui com Bote seu todo fone de estranho. ouvido. Só pra machucar. Pois é. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Passa minha roupa, que nesse embalo eu vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar, sacudir, godigo. Eu adorei aquele comentário do cara que disse que eu não canto nada. Ele acha que eu não sabia. Nosso amigo Simonal, né? É verdade. O homem do livro. Sempre com a gente aqui. Numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Nem vem, guarde seu lugar na fila, pois o homem que vacila, a mulher passa pra trás. Tá vendo, Coscoba? Se ligue, viu? Barril, velho. Nem vem que não tem. Pra virar cinza, minha brasa demora. E nesse embalo eu vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar, sacudigo, digo, dá. Esse monar é ótimo, né? Essa semana vai ser a semana que a gente vai falar muito de Wilson Simonal aqui no nosso programa, porque ele foi um dos grandes nomes da música popular brasileira. E tá pra lançar o filme dele, o Simonal. O Simonal. É porque tem um documentário muito bom, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, que foi feito pelos filhos dele. Porque Simonal, ele era um dos artistas mais famosos do Brasil, para você que é jovem, e ele se envolveu aí numa polêmica grande durante a ditadura militar, porque ele ele entregou um contador que estava dando um problema de dinheiro com ele, e lá para os militares, porque ele era um cara que não tinha envolvimento com a política, então ele chegou e disse para o delegado que era para resolver o problema dele, porque ele era amigo do general. Só que naquele momento aquilo pegou muito mal, os setores todos que eram contra a ditadura ficaram contra Simonal, porque começaram a dizer que ele era o dedo duro da ditadura militar, contra o movimento dos artistas, contra todo mundo. Então,
ficou uma situação tão complicada para o nosso querido Simonal que ele perdeu aí muito da sua expressão, um artista que tinha um volume, passou o resto da vida meio que se explicando que não era dedo duro da ditadura e, de fato, não tem nenhum documento que comprove nenhuma vinculação do Simonal com a ditadura militar e ele é um cara que merece ser lembrado como um grande artista que era e ter seus filhos Max de Castro e Wilson Simoninha que fizeram um resgate um pouco dessa figura tão importante na música popular brasileira, uma das grandes vozes e, mais que isso, um showman, né? Um cara que conseguia dividir as pessoas cantarem, acompanharem. Tem uma gravação dele no Maracanãzinho, onde ele está interpretando lá no Maracanãzinho. Ele consegue dividir a plateia cantando os compassos corretos de Meu Limão, Meu Limoeiro. E o nosso querido Simonal merece todo o respeito. Dorival Vieira, querido, grande abraço. Nunca mais falei com você. Ligar para combinar para a gente marcar uma conversa aí sobre o movimento negro. E o Geraldo Menezes também está com a gente aqui. O Assis Dias, todo mundo que está nos acompanhando aqui no programa A Voz da Liberdade. Hoje, dia 29/7/2019, 7 horas e 12 minutos, 24 graus aqui em Salvador. Dia de chuva, daqui a pouquinho tem que dar o trânsito pra galera aí, porque a cidade hoje certamente vai ser um bolo doido, Coscoba. O bicho vai pegar, viu, minha joia? Lidiane, Cedo, quais né? as notícias do Brasil e do mundo, Lid? Olha aí. Bom dia, Magno. Bom dia, Coscoba. Antes de mais nada, parabéns para Coscoba. Muita saúde e paz para você. Valeu. Bom dia, para você, ouvinte do programa Voz da Liberdade. Vamos aos destaques do jornal Correio de hoje. Holandês Max Verstappen vence corrida mais maluca da temporada. Tricolor empata com Chapecoense e completa 7 jogos sem vencer. Neto Baiano rescinde e deixa time do Vitória de forma amigável. Santos aproveita tropeço do Palmeiras e assume liderança no Brasileirão. Jacuipense empata em casa e vai decidir fora. Isso é na Série D. Fortaleza perde de virada do Corinthians. No futebol feminino, Vitória fica no 0-0 e precisa vencer o Timão. O Atlético arranca empate fora de casa e o Goiás se mantém no G4. E o Vitória encosta 2 jogadores, Magno Lavigne. Esses são os destaques do jornal Correio de hoje, que está completamente falando sobre esportes. E o jornal À Tarde vem com os destaques que a queda de árvore deixa o hospital sem luz. O Hospital das Clínicas ficou sem luz após a queda de uma árvore. Festival distribui acarajé e faz homenagem à mulher negra. Eu queria mais um detalhe sobre essa matéria aí, porque foi ontem no Pelourinho, se eu não me engano, o Festival do Acarajé, que teve distribuição gratuita dessa nossa iguaria, essa guloseima aí Ninguém que... me chama, ninguém falou comigo. era seu aniversário, Coscoba. Sim, ia comer Você ia comer acarajé. Você ia fugir de pagar o almoço muito pros acarajé. outros, muito Levava os acarajé. convidados tudo pra lá e Distribuição. chegava na minha conta. E aí tratou também da questão do empreendedorismo das mulheres negras do Pelourinho, um negócio muito legal aí que aconteceu ontem no Centro Histórico. Foi na ABAN. Nem mesmo a chuva conseguiu afastar os apaixonados pelo famoso bolinho chamado de acarajé. O terceiro festival do acarajé aconteceu ontem na Praça Cruz Caída, no Centro Histórico aqui de Salvador. Muita gente compareceu ao evento, que fez homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado na quinta-feira passada com diversos eventos aqui na capital baiana. Além da homenagem à mulher negra, o evento teve como objetivo divulgar a cultura gastronômica de Salvador e a história local, dando visibilidade às baianas. O festival acontece há 3 anos, sempre no último domingo de julho, e tem como um dos pontos altos a distribuição gratuita de acarajés à população. Rita Santos, que é organizadora e presidente da Associação Nacional das Baianas, as Baianas de Acarajé e Mingau, receptivos aqui na Bahia, a ABAN,
conta com que foram 2 meses preparando toda a festa. E que a dona Lúcia também, que participou desse festival, disse que era uma segurança de participar e que sempre foi apaixonada pelos acarajés. O festival atraiu pessoas de diversas idades para uma roda de conversa e discutiu temas como violência contra a mulher, racismo e empreendedorismo, Magno. Pois é, agora é importante falar um pouquinho mais da questão do Festival do Acarajé, porque os jornais, sinceramente, eu acho que nossos amigos jornalistas estão perdendo um pouco aí a verve do texto. O jornal não tocou em nenhum momento com a origem do acarajé. O jornal não tocou em nenhum momento a resistência das mulheres negras quando faziam acarajé para poder, inclusive, ser uma parte do ganho das escravas de ganho. O jornal não tocou em nenhum momento que o acarajé tem origem nos cultos da religião afro-brasileira, do candomblé, que é um bolinho de um orixá, que é comida de Iansã. O jornal não tocou na polêmica que existe entre o povo evangélico e o povo de santo com relação à questão do acarajé e do bolinho de Jesus. Eu acho que a gente tem que começar a fazer comunicação com mais detalhes, né? Não é uma festa da ABAN. A ABAN é uma associação das baianas de acarajés. Tem um trabalho fantástico, que é um trabalho de preservação. Lutaram o tempo todo para que houvesse o tombamento do acarajé como patrimônio imaterial do povo baiano, do povo negro, e aí conseguiram esse tombamento para evitar com que o acarajé virasse apenas uma iguaria culinária e esquecesse toda a sua origem. Nada contra quem não é de candomblé, não é isso. Só estou falando aqui do aspecto histórico, de onde que teve a origem do bolinho, de onde é que tem a origem e da referência que deve ter quando se consome aquele produto. Então, o acarajé, ele tem essa história que não pode ser negada. A gente não pode, por conta de querer fazer uma comunicação que seja, digamos assim, limpa, entre aspas, querer negar a história das coisas. E o acarajé tem essa história, o jornal aí faltou dar esses detalhes. São 7h17, 7h17, Lidiane. Continuando com os destaques do jornal à tarde, municípios baianos têm baixa adesão a políticas públicas de combate ao racismo. Capital baiana integra redes em nível estadual e nacional. Sistema Nacional atua com 17 estados e somente 62 prefeituras. Proteção da Amazônia reduz com Bolsonaro, diz New York Times. Alcolumbre volta a defender CPMI das fake news. Deputadas são apenas 15% dos parlamentares nas assembleias. Deputado critica a prefeitura por problemas na rede de educação. Continuando com o Jornal à Tarde, emprego volta mais devagar que a economia. Só 6 estados recuperaram total de empregos formais em 2014. E no esporte, o pneu fura e o ouro escapa do brasileiro nos Jogos Pan-Americanos. E as brasileiras ganham etapa do Circuito Mundial em Tóquio. Magno Lavigne, esses são os destaques do jornal de hoje. Do Jornal à Tarde, né? Isso, do Jornal à Tarde. O esporte hoje toma conta aqui muito do programa. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o nosso querido Jeremias Silva, que vai trazer o esporte aqui. Dorival Vieira, que é do Afropress, grande site aí de defesa dos negros, que uma luta no combate ao racismo muito grande. Dorival, que tem uma história, que está aqui com a gente, que tem uma história fantástica aí de defesa do povo negro. Ele, que é lá de Cubatão, no interior de São Paulo, que estava lá desde o incêndio da Vila Socó, que aconteceu em Cubatão, que teve uma explosão lá de uma empresa química, e ele que é um batalhador, um lutador em defesa do povo negro e do povo lá da Baixada Santista. Grande abraço, Dorival. Tem um site fantástico que teve várias grandes defesas de pessoas vítimas de racismo,
Dorival Vieira, que é advogado, um grande amigo aqui do programa. Nós vamos ligar e combinar, Dorival, para fazer uma entrevista contigo acerca da sua história em defesa na resistência do povo negro. O Assis Dias avisa aqui que é o trânsito na BR-324 completamente parado, hein? Trânsito na BR-324 completamente travado nesse momento em direção a Salvador e também em direção ao interior do estado. É a chuva, né? A chuva consegue travar um pouco o trânsito aí. É importante a gente ficar ligado para poder evitar. Vamos ter paciência. Hoje é dia de paciência. Em travamento de trânsito, a chuva só perde para Salvador. É verdade, é verdade. Fabrício Miller, como diz o povo. São 7 horas e 21. Daniel Almeida, o grande deputado federal, um grande abraço. Presente aqui no programa A Voz da Liberdade, mandando um alô pra gente. O Martim Silva, o Geraldo Leone, o Otoniel Saraiva, a Márcia Silva, uma galera aqui presente, Coscoba, conosco aqui do programa. Todo mundo dando parabéns a você, Coscobinha, que tá fazendo aniversário hoje. Valeu, minha joia. Essa figura, são 7 horas e 21. 7 horas e 21 minutos, 7 horas e 21. Vamos que vamos caminhando aqui com o nosso programa. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar e um assunto sério. O governo federal baixou uma norma que chama MP da Liberdade Econômica. É uma medida provisória que foi encaminhada pelo governo. E essa medida provisória, ela está sendo... Foi eleita uma comissão especial na Câmara, e essa comissão especial, para discutir essa medida provisória, ela ampliou em muito o que tinha de matéria nessa medida provisória. Essa medida provisória começou com a ideia de melhorar, de dar mais celeridade às relações econômicas. O que é que eles estão fazendo com a medida provisória? Essa comissão especial resolveu transformar essa medida provisória em um projeto de uma nova reforma trabalhista. E nesse projeto tem várias coisas, nós vamos esmiuçar aqui em outros momentos, mas tem várias coisas que são muito graves para os trabalhadores. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do fim do cartão de ponto. Se a medida provisória for aprovada como lei, os trabalhadores poderão fazer um acordo de não mais bater o ponto. Hein? Poderão fazer um acordo de não mais bater o ponto. Sabe o que é isso? Você tem um cartão de ponto, que é a comprovação de que você eventualmente faz hora extra. E aí você pega o cartão de ponto e leva o cartão de ponto na justiça quando o patrão não lhe paga hora extra. O governo, no governo Temer, fez uma medida provisória, que depois virou lei, chamada Reforma Trabalhista. Ele mandou o projeto de lei para o Congresso, aliás, não foi medida provisória, mandou o projeto de lei para o Congresso e foi aprovado a Lei 13.467 de 2017. Essa lei da Reforma Trabalhista. Essa lei da Reforma Trabalhista já dificultou muito a vida do trabalhador que precisava ir à Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a partir dessa lei, o trabalhador, ele passou a ser, também ter que pagar custas processuais se o processo dele não fosse aceito. O que acontece? Com a proposta da medida provisória 881, eles querem aprofundar essa questão. E aprofundar em que sentido? Veja bem, se você tem o cartão de ponto com a segurança de que tem um documento ali que prova que você fez hora extra, o governo quer agora, a partir dessa medida provisória 881, que está sendo ampliada pela Câmara Federal, passou por uma comissão especial e de lá saiu desse jeito o relatório. O governo quer que você apenas indique no cartão de ponto os dias que você fez hora extra. Por exemplo, você trabalha segunda, aí não fez hora extra, não precisa assinar o ponto. Trabalha terça, não fez hora extra, não precisa assinar o ponto. Trabalha quarta, não fez hora extra, não precisa. Mas quinta-feira, aí você assinala mais 2 horas.
A tese deles é a seguinte: com isso vai facilitar a vida, a burocracia interna nas empresas. Eu tenho cá minhas desconfianças e tenho que compartilhar com você, meu querido e minha querida. Vou dizer por quê. O Tribunal Superior do Trabalho, em vários processos, já tinha considerado que o chamado ponto inglês, ou seja, o horário de trabalho britânico, no cartão de ponto, ele não pode ser considerado como prova. É assim, vamos aqui. Eu vou para a Justiça do Trabalho. E na Justiça, eu entro com um cartão de ponto para provar o ponto do trabalhador, tudo certinho. 8 horas, sai meio-dia, volta 2 e sai 5 da tarde. 8, certinho, 100 minutos, sem para lá, sem para cá. A Justiça entende que esse ponto, ele é falso. Porque ninguém trabalha assim, a vida não é assim, a vida não é certinha. Quando o governo quer apenas que você indique, quando você fizer hora extra, significa o quê? Que ele está consolidando a ideia do horário de trabalho britânico. Porque você não vai poder fazer prova de comparação de uma hora com outra, de um dia com outro. Você não vai poder fazer prova de que todos os dias era certinho e apenas naquele dia estava errado. Porque você só vai ter o errado, só vai ter a hora extra para comprovar. Você não vai fazer prova de que você todo dia fazia 15 minutos porque o patrão vai dizer que é isso, cara, não precisa assinar hoje não, só hoje. Você não assina não. Ou alguém tem ilusão aí, algum trabalhador tem ilusão de que o cara vai querer deixar você assinar o ponto toda vez que extrapolar 20, 30 minutos. Ou você vai lembrar, já que não tem mais que assinar o ponto todos os dias, que tem que anotar quando fizer hora extra. Hã? Ou você vai lembrar que tem que anotar o ponto quando fizer hora extra. São 7 horas e 27 minutos, 7 horas e 27. Estamos aqui no programa Voz da Liberdade. Eu estou aqui trazendo esse assunto, que é um assunto que interessa para todos os trabalhadores. Vamos ficar ligados, porque é o seguinte, não tem essa história. O governo federal tem agido de forma muito grande e fortemente para tirar direito da gente. E isso é duro. Não estou aqui dizendo dos maus trabalhadores, daquele que enrola, daquele que cria a situação contra o patrão, daquele que é uma pessoa que não merecia sequer estar no seu emprego. Mas eu estou aqui falando, minha gente, é justamente daquele patrão que não respeita os trabalhadores, que não são todos não, mas tem patrão que não respeita. Tem gente que não respeita, tem gente que não leva em consideração o trabalhador. E aí o governo agora, com essa tal dessa medida da liberdade econômica, está querendo criar uma situação que não tem retorno. Os trabalhadores não vão ter mais direito a assinar um ponto de trabalho. Onde é que nós vamos parar com isso? Outra coisa, semana passada, o governo federal coloca a medida do FGTS, do direito do saque dos R$500 do FGTS, do Fundo de Garantia. Não ficou muito claro ainda se ao você sacar o FGTS, se você adere a toda a política do governo com relação ao Fundo de Garantia. Então, eu não sacaria se eu tivesse os R$500. Porque a proposta do governo é você sacar os R$500 e você não poder receber o valor do Fundo de Garantia que estiver lá seu no momento da sua demissão por sem justa causa. Quando você for demitido, amigo, amiga, você vai receber apenas a multa dos 40% que eles queriam tirar, mas não conseguiram porque está na Constituição. E apenas a multa, você vai receber a multa. O saldo fica na conta vinculada a você e você recebe em parcelas de até R$2.000 na data de seu aniversário. Você tem 20 mil, uma hipótese, a um trabalhador que trabalhou aí 20 anos, 15 anos. Ele vai receber durante 10 anos 2.000 e pouquinho. Todo ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano.
E aí, por que ele vai receber? Porque eu estava abafado, estava devendo a conta da mercearia e da padaria, fui lá e tirei quinhentão. Sem saber a informação Sem correta. saber a informação toda. É. Você conhece a história do ouro de tolo? É bem essa. É bem essa. O governo tem que ter resistência aí, sabe por quê? Ele quer até liberar esses 500, eu também queria, mas tem que liberar os 500 sem cobrar a contrapartida de você ficar com seu fundo de garantia preso. A não ser um cara assim como o Coscoba, que é rico, não precisa disso. 53 casas alugadas, fazenda em Piritiba, plantador de mamona, Dá dinheiro. plantador de umbu. Hein? Nem gosto. Umbu é a única planta que dá tanto na chuva quanto na seca. Eu estava aprendendo ali agora com Dona Luísa do cafezinho. Ela estava me ensinando como é que é a questão do umbu. Ela disse que na roça dela, dava cada umbu que parecia uma laranja quando estava seco, porque o umbu é uma planta resistente. E o trabalhador é muito disso também. O trabalhador é resistente, é resiliente. Vão bater na gente, vão dar pancada e a gente vai continuar resistindo aqui, porque nossa vida é resistência. Fala, Eu tenho Coscoba. até uma música aqui, velho, do Umbu. Fala. Cadê aí pra você? Pera aí, não é essa não. Pera aqui. Ô, Coscoba, você dá na chuva e na seca também, não? Você não é umbu, Negativo, não? Eu tem sou isso, resistente. Não, então resista a isso aqui, Né? ó. Aí, ó. Essa é boa toda. É, dá uma chupadinha no pé de umbu, é? Olha lá, olha Dona lá. Luísa do café! Hein? É, rapaz. É porque tinha pouca água, Coscoba, na região. Aí vai ficando aquele umbu seco. É umbu, é azedo, azedo, azedo. Pois é, pois é. Então, como eu estava dizendo aqui para você, meu querido e minha querida, sem graça. O trabalhador tem que ser resistente e resiliente igual umbu. Mas não tem que ser azedo, não. Não, azedo não. Tem que ser doce. Pois Tem que é. ser azedo, às vezes também. Lidiane, Magno, na verdade, eu fiquei com a dúvida com a informação que você passou e gostaria muito que você me tirasse essa dúvida, se for possível, em relação ao ponto que você estava falando aqui agora. sim. Se o trabalhador ele não bate o ponto, só bate o ponto no dia que tiver fazendo Hora hora extra. extra. Se por acaso esse trabalhador cai doente, se acidenta, como é que ele vai fazer se ele já não bate o ponto? Se ele só bate o ponto quando faz hora extra, se ele não vai ao trabalho, se ele está hospitalizado, como é que ele vai fazer? Mas Não. aí não tem um atestado? se ele tá... O atestado, mas tem um tá- atestado médico, sim. Então, Então pronto, tá bota atestado. Só com atestado e pronto. Não, mas Ah. entenda, quem tá de atestado não bate ponto, não. Sim, eu sei quem está de atestado não bate ponto. Mas se já consta lá no cartão que você Mas esqueça, quem tá de atestado tá com o contrato de trabalho suspenso. está suspenso, não tem nada a ver E com aí é assim, vamos aqui, vamos separar as coisas. São duas conversas. Se você tiver de atestado médico, você tem até 15 dias de liberação por parte da empresa. Seu atestado é 14 dias, pronto. Quem vai ter que pagar seu salário integral, óbvio que não tem hora extra, porque você não fará hora extra, mas o seu salário de forma integral é a empresa. Do 16º dia em diante, você já tem que entrar com um pedido no INSS para que ele comece a pagar o seu salário. Então, esse trabalhador aí não é afetado nesse caso específico. Eu estou entendendo. Você está dizendo o seguinte, se tem uma jornada de trabalho Y, mas aí não tem trabalho, o trabalhador, mesmo que ele tivesse média de hora extra, porque tem gente que tem uma média de hora extra mensal, e aquilo já entra no salário, no cômputo do salário dele. Mas aí quem tiver com o valor que é pago é o mesmo valor do salário base do trabalhador para quem tiver afastado. Mas, Joinha, o que Fala. eu entendi que ela disse é o seguinte: o atestado médico é uma comprovação que você não pode estar lá.
Mas não precisa do atestado médico, porque eu não preciso Não bater bater o ponto. ponto. É isso que eu ela tô quis dizendo. dizer. Não, porque você é pago pela jornada. Exatamente. É isso, mas Não, tem mas como- aí a sua presença, Qual não. a prova Desculpe, não. A sua presença física na empresa significa que você cumpriu a sua jornada de trabalho. Aí você trabalha numa empresa, Certo. numa fábrica. Pronto. Muita gente. O bater o ponto é, de certa forma, a comprovação que você esteve ali. Não, mas Exato. eles vão criar outra forma de saber a sua presença sem identificar a questão da hora da sua jornada. Esqueça. Aí nego vai. O nego eu digo no sentido geral. O trabalho. O capataz, o cuidador, o branco, ou quem quer que seja, vai arrumar uma forma ligeiro de fazer. O que o governo está fazendo é o seguinte. Diego entra no emprego na fábrica 8 horas da manhã. Ele ia lá e... Antigamente era assim o ponto, agora é eletrônico. É, digital. É digital. Antigamente parecia um... Aí você batia o cartão de ponto. Quando dava no intervalo, você ia lá também, batia para dar seu intervalo. E quando você ia sair da fábrica, se você tivesse um horário de 8 horas, vamos colocar um turno de 6. Entrou, aí foi lá, trabalhou suas 6 horas. Lidiane, sua chefa, diz assim, Diego, fique aí, porque fulaninho atrasou o turno. Aí você continua lá na sua máquina. Fez 7 horas até 9 horas, que 2 horas extras por dia seria o máximo permitido. Aí você vai lá, bateu o ponto. Pronto, você comprovou no cartão de ponto da empresa que você tem 2 horas extras para receber naquele dia específico. Se a empresa não lhe pagar, você tem a justiça para recorrer. Mas, quando você for na justiça e alegar que tinha 15 minutos cada dia excedendo o horário e o ponto tivesse lá todo dia certinho 6 horas de trabalho, a justiça entende que a empresa não poderia usar o ponto como prova de que você não fez a hora extra. Por quê? Porque é o chamado horário inglês. O ponto inglês é muito certinho para retratar a realidade do mundo do trabalho. Porque ninguém sai exatamente às 18 todos os dias. O cara sai 18h10, 18h05, 19h50, 17h59. Entendeu, Coscoba? Sim. Porque o mundo não é assim. Ninguém, quando dá 18 horas, imagine, tem uma empresa que tem 30 trabalhadores, um único relógio de ponto. Como é que todos os 30 batem o ponto no mesmo minuto e segundo? Só se tivesse 30 relógios de pontos na empresa. Ponto, é só isso, é pra você entender qual é o negócio. Aí qual é o lance? Agora, com essa questão da medida provisória, que está virando lei, que passou pela comissão, que é a medida provisória da liberdade econômica, que na realidade está se transformando de mais uma medida provisória de reforma trabalhista, você, se fizer um acordo entre você e o patrão, o seu ponto não é mais exigido. Você só vai dizer o dia que você fizer hora extra. Só que é o seguinte... Até 2 horas, né? Até 2 horas. Que acima de 2 horas ele tem que pagar um preço ou outro, ele não pode fazer. Mas tem muita empresa que faz e usa o famigerado banco de horas para compensar. Mas aí é um outro problema. Só que é o seguinte, e aquelas pequenas diferenças de horário, do ponto de 15 minutos, 20 minutos de extrapolação do horário, que você poderia fazer uma conta e dar uma média aí de 1 hora e meia por semana. Quem vai colocar? Não vai existir mais. Não vai existir mais. Ou seja, mais uma vez, trabalhador perdendo direito para o governo ficar numa boa, né? Lidiane já estava despreocupada. 7 horas e 40 minutos, 7 horas e 40. Disse Margarida, um beijão, Zé Roberto, Luiz Santos, Érica Batista, todo mundo aqui acompanhando o programa. Cadê, Coscoba? Da Umbu? Cadê o Umbu, rapaz? Gente, quem quer ouvir um bucetão, como que você falou? Hã? Um bucetão azedo. Eu nunca vi um bucetão Rapaz, que coisa horrível. 7 horas e 40, você está aqui no programa A Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo. E Coscoba arrumou uma música do Umbu aqui, que é a coisa mais triste do mundo. Meu Deus do céu. Você nunca Só ouviu podia essa ser. música? Eu não gosto de coisa azeda, não. Você é chegado também, né, Coscoba? Eu não sou chegado a Umbu, não.
Eu sabia, você tem cara de que não gostava Não, é disso. só um burro. Você leva a todo jeito. No sertão a gente até Você leva a todo jeito aí de que não gosta do umbu. Não é chegada a fruta. Você. devido à crise. Aquela fruta. Umbu, rapaz. Ela deixa os dentes. Você, quando chega um cara. Você tem quantos anos agora? 32. Você não passa dos 40 sem sair, não, sem abrir as portas. Isso aí pra onde? Ó? A porta do armário. Essa libélula vai voar. Tá contra quem anda voando, mas... Ei, tá, o negócio tá feio aqui. Não é entendo, Lidiane. Paulo Castro, um abração também, querido. Tô aqui, irmão. Olha, Paulo, tô aqui no sofrimento, rapaz. Revelando aqui os armários. O Coscal tem que ter um armáriozão da zoa, o cara é grande. São 7h40, Lidiane. Então, Essa questão da Amazônia aí é muito interessante. O governo Bolsonaro apanhando tudo quanto é lado. Inclusive, uma coisa absurda que está acontecendo no Amapá, né? Os índios tiveram sua aldeia invadida por homens armados, mais de 15 homens armados. O senador Randolph Rodrigues está fazendo essa denúncia. E nessa invasão, o cacique foi assassinado, o cacique de 60 e poucos anos, 67, se eu não me engano. Uma comunidade, uma tribo indígena, os madeireiros invadiram com 15 homens armados, tomaram a reserva e mataram o cacique. O jornal na Alemanha está dando esse assunto, é o Delft, eu não sei falar alemão e consigo também falar besteira se eu falar o nome do jornal corretamente, tentar falar. Aquele jornal. É o jornal alemão, o maior jornal da Alemanha, traz essa matéria, o Brasil se desgastando internacionalmente profundamente por conta dessa questão do assassinato de lideranças indígenas. O Brasil, que tem andado para trás duramente na questão da preservação da Amazônia, explodiu o desmatamento e no governo Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente, ele foi eleito dizendo que esse negócio de fiscalização não tinha nada a ver. Que o IBAMA travava, que o Instituto Chico Mendes travavam o desenvolvimento econômico de determinadas regiões. O presidente fez uma piada há poucos dias com relação à questão de asfaltamento na Amazônia. Disse que se fosse Marina Silva ou até Zequinha Sarney, ministro, que jamais aquele povo teria uma estrada asfaltada. Porque é uma estrada que passa por dentro de reservas indígenas. O presidente é o mesmo que na campanha abriu a boca para dizer que o povo quilombola tinha que ser pesado em arroba. Mas teve gente naquele momento que achou graça. Que achou graça, que achou que não era nada demais, que achou que, enfim, que deveria levar na brincadeira aquela situação. Só que o problema central é que você não pode levar na brincadeira uma coisa que diga respeito a assuntos tão sensíveis internacionalmente, inclusive. O Brasil não tem dia que não passe um mico internacional ultimamente, né? São 7h43, 7h43. Estamos aqui no programa Voz da Liberdade. Eu sou Magno Lavigne, levando para você as notícias do Brasil e do mundo com a nossa forma de ver a situação. Queria mandar um abraço também para Paulo de Castro, Fabrício Figueiredo, todo mundo que está nos acompanhando aqui, mandando um alô para a gente. São 7h43, Coscoba. Você viu a questão lá que ele ia dar uma coletiva e aí a mulher perguntou do avião. Não, aí é outro assunto. É porque eu sinceramente, eu conversava com um amigo semana passada, o cara falou, Magno, você está batendo muito no governo. Eu digo, amigo, eu não tenho o que fazer. Ele é uma caricatura. Eu não posso abrir os jornais e só tem pancadaria no rapaz. E eu tento defender. Por exemplo, eu tentei achar correto ele botar a família dele para ir no helicóptero pro casamento do filho. Mas é correto? Os parentes fazendo selfie ali no helicóptero. Segundo Aí a jornalista vai perguntar ao presidente sobre o assunto. Idiota. A oportunidade dele dizer, olha, não, veja bem, o helicóptero já ia mesmo. Se ele dissesse assim, olha, não teve nenhum gasto a mais para a presidência. Por quê? Porque o helicóptero já ia para lá e levando os militares, eu dei uma carona. Não é verdade. Quem viu a cena toda
sabe que o helicóptero foi colocado à disposição dos parentes dele. Tanto que o helicóptero aguarda a van chegar. Todo mundo que estava na van entra no helicóptero e não entra mais ninguém. Vamos colocar que aparecesse um ministro de Estado ali. Tinha uma autoridade, que é Hélio Negão, mas Hélio Negão, que ele usa esse sobrenome para poder ser digamos assim, o jarro na sala, eu não tenho outra palavra para ele já faz parte da decoração do Bolsonaro. Ele é o banner atrás, sempre da entrevista. Você nunca viu aquele rapaz abrir a boca para nada, eu fico com vergonha daquilo. Ele é justamente para justificar a opressão. Ele é o adorno. Tipo, você vai montar um cenário assim, ó, bota um quadro pro cara parecer intelectual, aí bota um quadro atrás, uma cópia de um quadro de Picasso. Aí bota uma nuance de Frida Kahlo para parecer que ele é feminista, que ele respeita as pessoas. Aí bota do lado um quadro, não bota Frida Kahlo para não chocar os outros, mas bota ali do lado um detalhezinho que pareça Frida Kahlo. Aí diz assim, não, e para ele parecer intelectual, mete um óculos nele, aquele óculos fino, né, que parece um quadradinho, para o cara parecer que sabe alguma coisa. Manda ele decorar 3 ou 4 palavras para dar a ele um verniz de alguém que leu. Manda ele ler 4 orelhas de livros para poder dizer que leu tais livros. Diz a ele que a biografia de fulano é uma biografia boa, para quando ele for fazer entrevista, dizer que leu a biografia. Então você cria um personagem, que tal? Aí o cara diz, mas ele é racista, então bota Hélio Negão do lado, para sair em toda foto com ele. Pronto, tem foto, Hélio Negão. Tem não sei o que, Hélio Negão. Para quê? Para justamente dizer que o presidente não é racista. Isso não prova nem uma coisa nem outra. Não prova que ele não é racista e nem prova que ele é racista. E o Hélio Negão é aquele que disse, ô, senhor presidente, o senhor está errado com a questão do ovo. E ele disse, ô, você é meu, você tem que ser meu puxa-saco. Foi verdade. Tá no vídeo. Tá no vídeo, é mesmo. Então, ele não é o jarro e você respeite ele. Quer dizer, ele é puxa-saco mesmo assumido? Naquela coceirinha, ele é quem puxa. Caramba. Né? Isso Complicado. tá no vídeo. Quem quiser processar o Coscoba aí, eu tô sem dinheiro para o advogado, mas eu tenho um vídeo Mas que tá no prova vídeo, é verdade. que ele Eu ouvi diz também, isso. eu ouvi Coscoba. Que coisa triste. Dorival Vieira, me ajude aí, irmão. Você que é homem do Afropregs. Que situação triste que nós negros estamos passando com esse governo federal, né? Dorival, inclusive, Coscoba, que é um cara que bate pesado no PT. Sempre, sempre. Foi do PT, foi sacaneado, vou dizer a palavra correta, e bate pesado. Mas é um sujeito que tem clareza da situação que o Brasil está vivendo. Ou seja, ele faz uma análise dura. Se quiser entrar no Afropress, é um site muito bom, que trata das questões raciais e trata também de política. Então o Dorival, ele é um dos sujeitos que, para mim, tem a maior clareza de análise desse quadro que nós estamos vivendo, porque não é nenhum apaixonado por ninguém. Ele coloca uma posição que deve ser a posição de todos aqueles que pensam um pouquinho no Brasil. Lidiane. Magno, falando em relação ao desmatamento, o jornal americano New York Times destacou na reportagem de ontem sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Sim. Sob o título Destruição da Floresta Amazônica Acelera, e com manchete na primeira página, a matéria revisita decisões do presidente, bem como as críticas que ele fez aos dados sobre o desmatamento. Bolsonaro rejeitou os novos dados sobre o desmatamento, chamando-os de mentira, uma afirmação que os especialistas chamam de infundada. Durante uma reunião com jornalistas internacionais na semana passada, o presidente classificou a preocupação com a Amazônia como uma forma de psicose ambiental e argumentou que seu uso não deve ser para estrangeiros. Destacou no texto e disse que, ao se referir à opinião do presidente brasileiro sobre números divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. O INPE está no centro... Espaciais. Pesquisas espaciais, sim, o INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que está no centro da polêmica do governo Bolsonaro. Porque o presidente fez uma declaração de que dados espalhados pelo INPE não tinham fundamento na realidade. E aí o que aconteceu? O presidente do INPE
deu uma dura no presidente da República, disse que ele não entendia nada, que ele ficasse quieto. E aí o Bolsonaro continua ainda atacando os cientistas. Ele quer, porque quer que a verdade dele seja A verdade. Seja a verdade. A verdade. Sendo que ele está sendo totalmente criticado por no mundo todo. Né? internacionalmente. Tá todo, é que nem o cara que aqui em Salvador pega o carro e vai pela Avenida Paralela na contramão. E Tá acha que tá todo certo. mundo vindo contra ele. Ele diz, não, eu tô certo, o mundo tá errado. Nós estamos diante de uma situação desse nível aí. Desse nível. Até as crianças sabem que a Amazônia é o pulmão do mundo, sabem que é necessário ter a floresta viva para poder E nos tem manter. outra coisa, o presidente faz uma confusão aí entre a questão de soberania nacional e sobrevivência do planeta. A Amazônia, de fato, é a maior floresta do mundo. Mas, primeiro, Bolsonaro, a Amazônia não é só no Brasil. Colômbia, Equador, Guiana Francesa. São alguns dos países que fazem Peru, que tem floresta amazônica. O presidente da República, ele resolve atacar duramente os organismos internacionais que estão preocupados com a floresta. Como se o brasileiro eventualmente pudesse destruir aquele patrimônio porque lhe pertence a parte do Brasil e que não tivesse influência na vida dos brasileiros, já que o mundo que se acabe e o Brasil continuaria inteiro. Ou seja, é uma lógica perversa do presidente da República. Uma lógica de quem não está interessado na questão internacional. Uma lógica de que o mundo não tem um mercado de consumo dos produtos brasileiros. E que esse mercado de consumo, ele será cada vez mais ativado se o Brasil tiver selos que garantam que garantam que seus produtos respeitam o mundo do trabalho, que garantam que seus produtos respeitam o meio ambiente, porque o mundo está muito preocupado e focado nisso. Aí não. O presidente Jair Bolsonaro resolve tratar a questão da Amazônia como se fosse um assunto apenas da cozinha do Brasil, quando não é verdade. Resolve tratar a questão da Amazônia como se fosse algo que pudesse ser tratado de forma desleixada, o que não é verdade. Acha que o fato do extrativismo dos madeireiros representar um impacto na economia local, que deve ser permitido com que haja um desmatamento da floresta no ritmo que está sendo feito, o que deixa aí todo mundo muito preocupado. São 7 horas e 52 minutos, 7 horas e 52. Vamos a um pequeno intervalo, Coscoba, e já voltamos aqui com o programa A Voz da Liberdade. Tem a matéria do Silva Júnior, aliás. Tem que colocar a matéria agora? do Silva Júnior, e depois eu quero comentar aí sobre essa questão da eleição interna do Partido dos Trabalhadores, porque está tendo uma confusão danada, hein? Uma eleição aí do PT, aí já tem chapa para tudo quanto é lado. Eu quero marcar aqui no programa, vamos trazer os candidatos a presidente do PT Municipal de Salvador para fazer uma entrevista conosco aqui. Eu quero ver se eu convido aí os candidatos a presidente do PT para fazer uma entrevista aqui no programa, trazer dois em dois aí para a gente poder conversar. São 7 horas e 53, Coscoba. A matéria primeiro? Matéria, depois do intervalo. Essa do deputado não, né? Não, a outra. Então bora lá. São de R$20, só que estão estampadas com o rosto do prefeito Dr. Pitágoras, do Partido Progressista, que estão sendo distribuídas na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador. Que bacana. O material faz duras críticas ao gestor daquela cidade. Na frente dos panfletos está escrito República do Falso de Candeias, uma alusão ao prefeito. Já no verso aparecem listados os nomes de políticos que supostamente foram traídos por Pitágoras, como o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. No começo do mês, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia, pediu a cassação do Dr. Pitágoras e de sua vice-prefeita Maria Márcia Gomes, do PSDB. Eles são acusados de abuso de poder econômico,
compra de apoio político de cabos eleitorais, presidentes de partidos e candidatos em troca de dinheiro. A cidade de Candeias parece que realmente vive e convive, né, diuturnamente com esse problema absurdo, crônico, com os prefeitos que por lá passaram e que por lá ainda estão. Lamentável. Silva Júnior para o programa A Voz da Liberdade. 7h55, hoje é dia 29/7/2019, estamos aqui no programa A Voz da Liberdade. Vamos ao pequeno intervalo, Coscobinha? Bora lá, meu irmão. Vamos lá. A Voz da Liberdade. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários e Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências: multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018-0149, 3018-0149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários e Cargas Próprias do Estado da Bahia. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Os números assustam. 70% dos homicídios contra as mulheres são cometidos pelos seus companheiros. A denúncia ainda é a melhor forma de evitar essa tragédia familiar. As ameaças e agressões devem ser denunciadas o quanto antes. Não tema e nem se cale. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e defenda a sua integridade física. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Qualquer coisa na matéria. A FENAS-DETRAN, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre, na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre. Venha participar. Ligue para o 71-3272-1081 ou no e-mail pós-fenasdetran@fenasdetran.com.br. Pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre é com a FENAS-DETRAN. Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia. Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. Bota a câmera aí pra você. 7h58, 7h58, o Magno foi ali tomar cana, não, tomar um cafezinho, uma água, sei lá o que o Magno foi tomar. Enfim, minha joinha. Pois é, seja joia, você também liga e participa, 3337-5030, 3337-5030, esse é o número para você ligar e falar aqui ao vivo, na Voz da Liberdade. O Magno já tá voltando, não vai dar nem tempo de sentir saudade, né, Lidiane? Com certeza, rapidinho, então. já ele tá aqui. Mande também seu zap pro 996-261962, tá bom? 996-261962, eu ainda não aprendi esse número de cor, não decorei, já decorou?
99626-1962. Não precisa humilhar. Mas enfim. Você acabou de falar. Não, você está humilhando. É só porque eu tô mais velho. 33375030, 33375030. Esse é o número para você ligar e falar ao vivo aqui na Voz da Liberdade. Lembrando que você pode mandar também sua mensagem lá na nossa live, que está no Facebook da Rádio Joia. Nos acompanha através da Rádio Joia ou radiojoia.com. Tá bom, minha joia? Tudo certo. Então tem notícia pra gente aí, Lidiane? Tem sim, Coscoba. Lidiane. Então, Coscoba, apenas 28,5% dos municípios baianos integraram ao Sistema Estadual de Promoção e Igualdade Racial, que foi criado em 2014 com o objetivo de efetivar um conjunto de ações políticas e serviços de enfrentamento ao racismo, promoção de igualdade racial e combate à intolerância religiosa. Isso em toda a Bahia. Instituído como parte do Estatuto de Igualdade Racial, o CISEPIR conta com 10% do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e implantação de suas ações. À frente da Secretaria da Promoção de Igualdade Racial da Bahia, CEPROME, Fábia Reis, informa que, desde então, o volume de recursos oriundos dessa reserva do fundo chegou a 352 milhões investido em políticas de igualdade racial. Entre as aplicações dessa verba, ela destaca os programas Partiu Estágio e Primeiro Emprego, que tem mais de 80% do seu público formado pela população negra. A Comissão Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais é uma instância colegiada da CEPROME. Reis destaca ainda os 2 editais de inclusão socioprodutiva direcionados para quilombolas e indígenas com destinação de 9 milhões em cada um. E já está aqui no estúdio Magno Lavigne. Ele está de volta. Está de volta. 8 horas e 1 minuto, 8 horas e 1, voltamos aqui, nosso pequeno intervalo aí, né? A pergunta foi um café, uma foi cana, um café. Foi um cafezinho, né? Cafezinho. Tudo bem. São 8 horas e 2 minutos, 8 horas e 2 minutos. O governo do estado tem um programa Bahia Produtivo, que está sendo executado pela Companhia de Ações Regionais CA, que é uma empresa pública vinculada à STR, que é a Secretaria que nosso querido amigo Josias Gomes é o secretário, né? O diferencial desse programa são subprojetos como de abastecimento de água, saneamento domiciliar, inclusão socioprodutiva, consultorias técnicas, logística, que são financiados pelo Banco Mundial e sem necessidade de reembolso. Então, teve uma licitação, né? A Bahia já foi beneficiada de várias famílias com a questão do programa Bahia Produtivo, já alcançou 56 mil pessoas. Tem uma inclusão marcada, o acesso de 39 mil pessoas, já atendeu 39 mil famílias, já atendeu 17 mil com abastecimento de água e saneamento e esgotamento sanitário. É um verdadeiro avanço nas comunidades, o projeto é democrático, atinge todas as regiões do estado e vem proporcionando ações que desde o início de junho, quando foi feita a ação em 17 cooperativas, o secretário Josias Gomes manda aqui um abraço para a gente, dizendo que está aí correndo trecho para poder cuidar das comunidades no Brasil, na Bahia toda, quem queria que fosse no Brasil inteiro, mas esse programa Bahia Produtiva é muito importante e que está tendo. Teve também, estamos acompanhando aí, as comunidades estão participando de diversos processos. Aí a comunidade vai lá, se escreve um projeto, você que tem associação de pequeno produtor, a associação de quilombola, cooperativa de pescador, é bom ficar ligado nisso para poder participar do dia a dia desse programa Bahia Produtivo. São 8 horas e 4 minutos, 8 horas e 4 minutos. Estamos aqui no programa A Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo com enfoque do trabalhador. Então, tá aí os cards na internet, cadê a turma? Essa mamata vai acabar. Helicóptero da presidência foi usado por parentes de Bolsonaro para ir ao casamento de Eduardo. O que é que você acha disso? Você liga, você participa. Qual o telefone, Coscoba?
É o 3337-5030. 3337-5030. 3337-5030. Esse é o número para você ligar. Para você ligar ao vivo aqui, para participar do nosso programa. E o trânsito também está complicado em todas as vias de Salvador devido à chuva. É importante você ficar ligado. Trânsito complicado nas vias da cidade de Salvador devido às fortes chuvas que caem. Tem regiões que estão chovendo, outras não, mas a cidade começa a ficar toda travada devido às chuvas que caíram já no começo dessa manhã, por conta do aniversário de Diego Coscoba. Né? É para lavar, né? Por conta do aniversário de Diego. Deve ser. Essa foi muito boa. Ele não pode dar nada para alguém, né? Deve ser. Uma cerveja que é boa, ele não pagou, mandou chuva. Né? Para poder começar o novo ciclo limpinho, né? Tudo limpinho, ok. Haja chuva, meu irmão. Vou resolver isso. Manda um abraço pro Madruga, viu? Nosso querido, nosso querido Juraci. Isso aí. Então, você sabe, né, Coscoba, que essa chuva que você trouxe aí tá travando a cidade completamente, né? Aqui é o verdadeiro cabeça de chuva. É verdade. Um apresentador de rádio aí, o cara entrou na rádio igual um pinto molhado. Foi verdade. Mas não tomou banho em casa, né? Tomar banho na chuva, não teve jeito. Rapaz. E o pior de tudo, aqui em casa você tomaria banho quentinho, né? E na chuva não tem jeito. O trânsito travado no Uruguai, na região da Feira de São Joaquim, na Via Expressa, na região da Praia de Armação, Pitubaville, mas ali tem a ver com a questão das escolas também, por causa do horário, mas já era para ter começado a melhorar. Dique do Tororó, trânsito livre, na região de Ondina também, ali perto do Jardim Zoológico, no campus da UFBA, ali quem vai entrar na Praça das Gordinhas, trânsito também complicado. Você tem o trânsito complicado o quartel de Amaralina, segundo o ex, o trânsito está livre ali na região quem sai do Rio Vermelho em direção a Pituba, que passa por Amaralina, o trânsito está livre naquela região, aí não está tudo travado não, viu? Na Avenida Luiz Tarquino, também o trânsito lento nesse momento, na região do condomínio Veredas do Sol, também o trânsito está lento, então, muita Estrada das Barreiras, também o trânsito um pouco complicado nesse momento lá, perto do São Roque, que vai entrar pela rua Leão Diniz, trânsito de 13 km por hora na região da Estrada das Barreiras, tal. Você tem um trânsito complicado, Avenida Paralela, trânsito não precisa nem falar, completamente travado, em direção ao centro, você tem trânsito aí por volta de 5 km por hora, você tem lugares de 3 km por hora, então você está com trânsito que sai deixa eu ver onde é que começa já o engarrafamento na Avenida Paralela. A Avenida Paralela completamente travada nesse momento. Você que está saindo da região de Lauro de Freitas em direção ao centro, você vai ter trânsito que vai engarrafando desde a região de... passando o aeroporto engarrafa. A BR-324 também completamente travada, desde Simões Filho praticamente até Salvador. Tudo parado. Rapaz, tudo parado aqui pelas informações do Waze. A Avenida Luiz Eduardo Magalhães o trânsito não está tão travado não, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, segundo aqui o Waze. Mas a paralela em direção ao centro travado. Paralela em direção ao centro travado. A paralela em direção ao aeroporto até o CAB também travada. O trânsito aí por volta de 19 km por hora. Eu estou falando o viaduto que vai em direção a Pituaçu, trânsito também travado, professor Pinto de Aguiar, trânsito travado. Você está hoje aí em Salvador com a vida meio complicada. A Rua do Mangacalô, também tudo travado. Ali próximo à Avenida professor Pinto de Aguiar, aquela interna por dentro ali, quem vai... Para poder se livrar ali do trânsito ali, você pega ali, você cai no outro engarrafamento. Então, e a orla também com direção ao centro, completamente travada ali na região do... deixa eu ver aqui, Posto Menor Preço, está dando 5 km por hora ali na Praia de Patamares, Hotel Cores do Mar, você está com trânsito travado, aí você vai até a região do Posto Shell, que é Viralejo, Praia de Jaguaripe, aí
Da praia de Jaguaribe até Itapuã, o trânsito está livre. Mas quando chega de Jaguaribe para frente, ali à altura do Sesc, mais ou menos, trânsito completamente travado aqui em Salvador, nesse momento, devido às fortes chuvas que caem na cidade. Lidiane. Tem uma notícia também aqui relacionada ao trânsito, Magno. Quem circula com frequência pela Avenida ACM deve ficar atento, porque o trânsito será alterado a partir de hoje por causa das modificações do BRT. Essas modificações serão mantidas até o dia 14 de agosto. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador, as alterações são necessárias para serem instaladas as vigas de concretos dos viadutos em construção que integram as obras do BRT. As mudanças ocorrem de segunda até sexta-feira, no período noturno, entre as 23 e 4 horas da manhã. O tráfego de veículos será interditado no acesso da Avenida Juraci Magalhães até a entrada do Itaigara pela ACM. No sentido oposto, para quem desejar sair do bairro em direção ao Shopping da Bahia, o tráfego será interditado nas imediações do Shopping Passeio. No sentido Itaigara, os motoristas podem acessar as ruas Vanderlei Pinho e Anísio Teixeira, saindo ao lado do Shopping Itaigara. Já os veículos que desejarem seguir no sentido Shopping da Bahia podem usar as ruas Anísio Teixeira, Vanderlei Pinho e Avenida Paulo VI, Magno. E esse negócio aí, Magno, desses desvios aí, ali, sentido aeroporto, para entrar para Itapuã, né? No retorno do viaduto... Para São Cristóvão ali. Isso ali, para ir para São Cristóvão, eles fecharam aquilo ali. Eu dei uma errada essa semana ali, que eu tive que ir em Lauro de Freitas, porque... Você foi em Arembepe e voltou. Eles tiraram a placa, né, a sinalização de desvio, né, eles tiraram. Se tirou porque acabou, né? Já resolveu. Acabou, sim. Aí eu passei direto, eu digo, rapaz, tá fechado ainda, ó. Eu vou pela Via Nova. Que aí eu tô já me perguntando para que aquela Via Nova se ninguém tá usando. Enfim. Aí, não mais usa assim. Quem vai para Praia do Flamengo usa assim. Aí fiz o retorno, né, Magno? Digo, não, eu vou por aqui porque eu consigo. Chega lá. Quando eu fiz o retorno, Magno. Oh, meu Deus. Tá bloqueado também. Eu sei, a saída lá. Você fez o quê? Ou seja, eu tive que voltar pro Lauro de Freitas. Eu fui Lauro de Freitas. Eu digo, meu Deus do céu. Quando foi? Logo agora que a gasolina aumentou 70 centavos. A gasolina está muito barato, né? Para você ficar fazendo essas maluquices. Mas assim, eu fui induzido, porque se tirou a sinalização... Na verdade, a culpa não foi sua, né? Foi um erro na sinalização. Mas quem paga sou eu. É verdade. Se tirou a sinalização, é porque já voltou ao normal, Sim. Né? Então, Transalvador... É uma situação complicada. Eu tenho que ter atenção... Porque às vezes também não é nem a própria Transalvador que tira a placa, né? Você tem sempre um gaiato que também vai lá e mete a mão e tira. Mas a placa que tá ali é aquelas digitais, aquelas grandonas. Ah, entendi. Né? Tirou para usar em outro lugar aí. Ela deve ter tirado dali para colocar em outro lugar. Aí complicou. E aí eu chimbei. Com a chuva que acontece aqui na capital baiana na manhã dessa segunda-feira, 29, a região do centro é uma das mais afetadas. A área registrou 2,8 milímetros de chuva. Nós chegamos aqui bem na hora. Na sequência, os demais pontos com mais chuva nesse horário foram Pernambués com 1,8 milímetros e Caminho das Árvores com 1,4 milímetros. As informações são do Centro de Monitoramento de Alertas da Civil CEMADEC, e o serviço acompanha a alteração do índice do longo todo dia. Então, atenção aí que hoje a tendência é chover muito. Aqui no centro caiu o maior cacau. O cacau caiu, como diz o povo lá de minha terra, e a gente quase que não consegue entrar na rádio aqui. E aí o trânsito embola todo na cidade, está tudo aí meio que travado. Você que está nos acompanhando aí no carro, no seu carro, na 1140 AM Cultura, você que está nos acompanhando de casa, atenção, se você puder atrasar um pouco a sua saída, é bom para evitar esse horário de pico, porque o congestionamento está na cidade inteira. 2 crianças morrem afogadas na praia de Itapuã. 2 crianças de 11 anos morreram afogadas na praia de Itapuã, em Salvador, neste domingo. De acordo com o Centro Integrado de Comunicação, SICOM, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, o caso ocorreu por volta das 18 horas. Os policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, já encontraram os corpos das crianças na areia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do afogamento e o caso está sendo apurado pela 12ª Delegacia de Itapuã. Coscoba.
Pois é, joinha, liga pra cá, 3337-5030. Quem tá nos ouvindo é a Juliana Porfírio, a Gil Porfírio. Ô, Gil, um grande abraço, Gil. querida. Quando Pois estiver é. por aqui, apareça. O Éder lá também da TV Record, também um abraço, Éder, tá aqui ouvindo, manda desejando um feliz aniversário e tal. Valeu, joinha, dinheiro pra comprar cana ninguém mandou. Ô, Éder, manda o dinheiro pro rapaz aí. É, Parece até que você tá devendo alguma coisa. Manda ele se respeitar, Éder. É Record, rapaz. São Um 8 abraço. horas e 15 minutos. O adolescente é flagrado com 49 quilos de maconha prensada em terreno. Ia pra sua festa, Cascal? Eu acho que ele tava desestressando. Ia pra sua festa? Se chegasse lá, a gente queimava. Pegaram a festa de Coscova. Um adolescente de 17 anos foi detido com 49 quilos de maconha prensada, distribuída em 79 tabletes em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o adolescente foi flagrado com a droga pelas rondas especiais Rondesp Sul a partir de uma denúncia anônima. Os policiais chegaram ao local no bairro Alecrim 1 e iniciaram varredura. O adolescente foi avistado e detido. Na ocasião, ele informou que guardava a maconha. Ele era o vigia da maconha que foi presa. Outra notícia de polícia ainda. Um homem morre e outro fica ferido após serem baleados em Araci. Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados na noite deste sábado 27 em Araci, região cisaleira, segundo o site A Voz do Campo. O fato ocorreu na rua Luiz Alvino, bairro Morumbi, e a vítima é identificada como Alisson Santos Moura, que foi a óbito. Previdência nos estados tem rombo de 1,2 milhão, 1,12 milhão por servidor. Tá aqui as notícias que nós estamos checando na internet. São 8 horas e 16, Lidiane. Informação importante para quem tem, para você, mãe, que precisa colocar seu filho na creche, suas crianças na creche. O programa Primeiro Passo, que destinou auxílio financeiro para as famílias manterem crianças em idade de creche e pré-escola nas localidades onde não há unidade pública ou conveniada de ensino, vai passar por modificações, hein? O prefeito ACM Neto detalha as novidades que envolvem a elevação do valor do auxílio, que atualmente é de R$ 50 por criança. A reformulação vai atingir 20 mil famílias soteropolitanas. As famílias que estão na lista de espera poderão realizar o cadastro para adesão ao programa, que atualmente cada família recebe R$ 50. E o limite é de até 3 filhos com idade no máximo de 5 anos. É necessário que a família seja beneficiária do programa federal Bolsa Família e que não tenha filhos matriculados em creches públicas ou conveniadas. Minha joinha, tem uma música aqui pra você. Fala aí. Você lembra de quem? Ah, mas depois, né? Agora não. Quem é que você lembra? Daqui a pouco aí é o deputado Jacó, que tá querendo ser presidente do PT, mas daqui a pouco a gente vai falar dele. Aguenta. Oi. Querendo ver um... Não, você tá querendo ver um Fightzinho. Street Fighter, Uma né? briguinha. Não vai rolar agora não. Ele já desceu do jegue. É. E o caçoar tá pesado. 8 horas e 17. Governo federal incentiva garimpo em terra indígena, diz senador Randolph Rodrigues. Eu falei aqui na estante disso. O senador pelo Amapá, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, disse em entrevista à BBC News Brasil que o governo Jair Bolsonaro incentiva invasões de terras indígenas para exploração de minério, como no caso que acontece no oeste do seu estado, denunciado por lideranças do povo Ajampi, envolvendo a morte do chefe de uma aldeia que está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Fundação Nacional do Índio. Em nota divulgada no domingo deste dia 28 de junho, o Conselho das Aldeias do Ajampi disse que um grupo de invasores armados entrou sexta-feira na aldeia Iuitoton, exatamente, ocupou uma casa e ameaçou moradores que fugiram do local no dia seguinte. No sábado, moradores de outra aldeia, Carapijuti, teriam avistado um possível invasor nos arredores. Os demais locais próximos à aldeia Uaeceti, onde, de acordo com testemunhas, foi morto o chefe Emira Waipi, foi morto na segunda-feira. E de acordo com nota do Conselho do Povo Ajapi, não houve testemunhas, mas parentes examinaram o local e encontraram rastros e outros sinais de que a morte teria sido causada por pessoas não indígenas.
A FUNAI não confirma a invasão até o momento. O órgão pediu no sábado que a Polícia Federal para ir ao local e encontrou lá com seus funcionários, que a Polícia Federal foi ao sábado no local e encontrou com os funcionários da FUNAI. A equipe chegou apenas no domingo por se tratar de local de difícil acesso. Então eles se encontraram no sábado, local próximo, mas próximo relativamente, porque é muita floresta, área fechada, e aí conseguiram chegar na tribo no domingo e estamos aguardando aí a Polícia Federal para poder saber de mais detalhes sobre essa invasão das terras do povo Aiuapi, que fica lá no Amapá, onde o cacique foi assassinado. O negócio é pronunciar isso. Eu não sei nem se está certo. Sua mãe está em casa. Lá a linguagem do povo tupinambá é um pouco diferente, mas eu estou aqui lendo mais ou menos conforme eu consegui entender. O fato é que o presidente tem uma entonação diferente. É verdade. Eu quero aprender a língua vizinha. Mas você não tem uma língua só. Aí você está errado. São várias línguas. Você tem um tronco tupi, que aí tem todas as línguas das tribos tupis que são diferentes. Aí você tem tupiniquim, é uma língua, um formato, um tipo de entonação. Tupinambá, outro tipo de entonação. Aí fora disso, os outros povos, que são são centenas de povos espalhados pelo Brasil. Estou falando do povo tupi por conta do tamanho, do que foi a influência do povo tupi, porque eles fizeram mais ou menos que uma parábola no centro do Brasil, que era uma parábola, é como se fosse um círculo de imigração no centro do país, na região que vai de Minas Gerais, descendo pelo litoral a partir do Espírito Santo, extremo sul da Bahia, um pouquinho até a região da fronteira do sul do Brasil, os tupis e até próximo à região da fronteira sul, porque lá para baixo os guaranis é que tinham mais poder. O tupi teve uma influência grande aí. E fora os outros povos, os povos tupinambás, tupiniquins e os outros, eu conheço pouco do assunto, mas são centenas de povos indígenas que povoavam o nosso Brasil. Ontem eu estava, inclusive, vendo um documentário sobre esse assunto no Netflix, e o documentário tratava justamente da ocupação dos portugueses aqui no Brasil. E aí o índio diz o seguinte: se você acha que o Brasil foi descoberto, faça só uma situação. Nós tínhamos em torno de, uns falam 4 até 12 milhões de pessoas que viviam no Brasil em 1500, espalhados nas diversas tribos. Quando os portugueses chegaram aqui, chegaram com mais ou menos 90 a 100 pessoas nos navios que vieram. E os índios relatam que os portugueses fediam, estavam maltrapilhos e mal cuidados. Como é que alguém pode ter feito uma ocupação num território deste tamanho com aquela quantidade de gente? Na verdade, os portugueses foram recebidos aqui como os índios recebiam qualquer povo que chegasse com necessidade. Eles receberam os portugueses, deram de comer e de beber e depois foram roubados. Essa é a história de nossa ocupação. Recebeu o ladrão dentro de casa. Recebeu o ladrão dentro de casa. São 8 horas e 23 minutos. Tinha um bolo lá, né? Tempo, pois né? Para resolver a vida dele. Mas tinha um negócio de delação premiada, tinha, assim. E tinha aquele tal do liberte aí fulano de tal aí, uma coisa na casa. Solte fulano, estranho, muito estranho. Mas eu vou trazer mais esse assunto aqui, porque é importante a gente estar debatendo essas coisas do Brasil profundo, a nossa história do Brasil. 8 horas e 23, Lidiane. Magno, você se lembra daquelas, na semana passada, a velejadora que foi assaltada por piratas no Baixo Sul, no Baixo Sul daqui da Bahia? Mas usa tapa-olho, não? Eu também fiquei nessa dúvida. Não. Segundo essa velejadora que foi espancada, ela deu a informação, segundo a Augusta, o nome dela é Maria Augusta, no sábado, por volta das 12 horas, um homem não identificado entrou em contato com os velejadores pela rádio VHF, que é um canal de comunicação, né, afirmando que caso eles não saíssem do local, seriam agredidos com formas mais violentas.
os barcos que estão ancorados entre as praias de Sapinho e Goió. Segundo este homem, os velejadores estariam atrapalhando o negócio dele. Por isso que a velejadora foi espancada e os outros estão sofrendo ameaças. E qual é o negócio dele? Realmente não especifica qual é o negócio dele. Eu também queria saber, já que os velejadores estão atrapalhando. Eu só achei um pouco absurdo essa história de impor que as pessoas saiam do lugar porque estavam atrapalhando. A questão aí é a casa de polícia, né? Isso aí. Vários velejadores vieram para Salvador, vários velejadores vieram para Salvador e os que ficaram estão ancorados em Campinho, em frente a uma pousada. E mais uns 10 veleiros participantes do Cruzeiro Costa Leste estão em dúvida se entram ou não na Baía de Camamu. Estão com medo, estão assustados. Porque é o seguinte, tem um Cruzeiro Costa Leste que é sendo feito por vários veleiros. E durante a realização desse cruzeiro, uns veleiros foram atacados na região da Baía de Camamu. Bom, o que ela está recebendo por rádio é a informação de alguém que ela está atrapalhando algum trânsito de alguma coisa ali. Obviamente que aí tem que ser caso de polícia, porque não parece ser uma coisa de assalto. A agressão tem a ver com atrapalhar algum sistema. Se não tiver a ver com tráfico de drogas, Polícia ou Marinha? Ele só disse não, aí tem que chamar a Guarda Costeira, Polícia Federal. Marinha, né? Polícia Federal, exatamente. Todo mundo que mexe, mas a Polícia Federal tem que estar no meio de um negócio desse, porque o tipo de... O que é que pode estar sendo transportado para poder atrapalhar? Estão atrapalhando. Mas pesca de bomba, se for pesca de bomba também pode ser, mas não é. Não é nada, não é alguma coisa aí. E essa questão dos piratas, não se engane não, a pirataria ainda existe muito fortemente. Há poucos dias, na Baía de Todos os Santos, um rapaz foi assassinado. A pirata é aquele que vai roubar os barcos de qualquer que seja, não usa tapa-olho, isso aí é parte do folclore do Caribe, quando tinha pirataria no Caribe, do pirata de perna de pau, né? Peter Pan tem várias histórias aí sobre os piratas do Caribe, onde eles, inclusive, teriam enterrado fortunas roubadas dos navios europeus que iam ou para Cuba ou para a Europa, então tinha muitos enfrentamentos. São 8 horas e 26 minutos. Agora, isso aí é um caso que a Polícia Federal certamente já deve estar no encalço aí para entender que negócio é esse que os velejadores estão atrapalhando e por isso estão sendo ameaçados. Lidiane. Olha, Magno, na volta do recesso parlamentar, que será em agosto, uma das prioridades de deputados e senadores deve ser a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar a veiculação de notícias falsas. Entre as autoridades que tiveram o celular invadido por hackers, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, reforçou na última semana a importância da investigação, com o objetivo de aperfeiçoar a legislação em torno das chamadas fake news, segundo o senador. O parlamento precisa ouvir especialistas, autoridades e representantes das organizações civis em busca de uma resposta efetiva para impedir esse tipo de crime e promover a correta informação à sociedade, Magno. São 8 horas e 27, Coscoba. E o Twitter, Coscoba? Pois é, cadê o negócio aqui do Twitter, minha joia? Programinha aqui, ó. Pois então, joinha. Pois é, rapaz, olha só, o Estádio Serra Dourada lá do Goiás, em Goiânia, né? Após o jogo entre Goiás e Atlético Mineiro pelo Brasileirão, ele teve o destaque do jogo, foi um rato que apareceu no local das coletivas do Serra Dourada. Aí o corre-corre danado do pessoal para querer correr atrás desse rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma lá na coletiva do Serra Dourada e Tome Repórter correr atrás de rato. Nesse caso, roeu a roupa roeu o uniforme do Goiás. O rato só queria aparecer. O rato tadinho, né? O que tem de rato aqui pois é, outro assunto que está aqui bombando no Twitter é o Vaza Jato de novo aqui. Toda semana tem uma história nova sobre o Vaza Jato. Semana passada foi Vaza Jato, que é a denúncia que o Glenn Greenhalgh fez sobre... É um derivado do Lava Jato. Exatamente, é o Vaza Jato. E o Glenn Greenhalgh fez uma nova denúncia, né? Hoje é grave mesmo. Considerações políticas
influenciaram a decisão do juiz Sérgio Moro de divulgar a parte de delação do ex-ministro Antônio Palocci há 6 dias antes do primeiro turno da eleição. Quem não lembra que estava chegando o primeiro turno da eleição presidencial e o Sérgio Moro divulgou parte da delação do Palocci, dizendo, inclusive, que não iria colocar aquela delação nos autos para dar tempo da defesa tal. Considerações políticas influenciaram a matéria do Ricardo Baltazar da Folha e do Rafael Moura do Intercept Brasil. Hoje está na Folha de São Paulo isso. Considerações políticas influenciaram a decisão do então ministro Sérgio Moro de divulgar parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci a 6 dias do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado, sugerem mensagens trocadas na época por procuradores da Lava Jato. O diálogo obtido pelo Intercept Brasil e analisado pela Folha, junto com o site, indicam que Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci, mas achava que sua colaboração é relevante, mesmo assim por representar uma quebra de vínculos ali que uniam o comando petista. Palocci, quem não lembra, era ministro, foi o ministro todo-poderoso, foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma, está preso, agora também foi aceita a delação premiada, está em prisão domiciliar, e o Palocci denunciou, aí fez uma delação premiada, e há 6 dias antes da eleição presidencial, que elegeu Jair Bolsonaro, não foi divulgada essa delação do Palocci. Palocci não apresentou nenhuma prova nessa delação, o próprio Ministério Público rejeitou a delação, mas a Polícia Federal aceitou, e a Polícia Federal tem um debate se ela poderia ou não aceitar delação premiada. E o Palocci, em meio a esse debate, ele teve aprovada a sua delação e foi apresentado essa delação no dia 1º. O assunto ocupou quase 9 minutos do Jornal Nacional da TV Globo. A reportagem citou 2 vezes a ligação do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, com a campanha do então candidato presidencial Fernando Haddad, que aparecia em 2º lugar na corrida eleitoral, bem atrás do favorito Jair Bolsonaro. No dia seguinte, a delação de Palocci foi noticiada com destaque pela Folha e por outros jornais, e ganhou visibilidade na propaganda eleitoral, no rádio e na TV, sendo usada inclusive no programa de Geraldo Alckmin como propaganda contra o candidato petista. Só que o juiz já pegou uma delação que tinha sido rejeitada pelo Ministério Público. Tem vários anexos aqui do material e fica provado, ou pelo menos insinuado muito claramente, que o Moro fez isso para ajudar o seu candidato a presidente da República, o então candidato e agora presidente Jair Bolsonaro, porque o Moro, 30 dias depois, aceitou o cargo de ministro da Justiça, o todo-poderoso ministro da Justiça. Então, gente, mais uma aqui para trincar aí a postura daqueles que acham que são acima do bem e do mal, né? Do bem e do mal. Então, é importante a gente não esquecer que não existe ninguém acima do bem e do mal, que não existe ninguém que possa ser o dono da verdade, porque a verdade sempre vai aparecer. São 8h33, 8h33, Coscoba. Pois é, Joinha, tá chegando já aí o Jeremias, viu? O Gerê, para falar sobre esporte. Então você pode ligar 3337-5030. Ele já disse aqui, Coscoba, eu vou ligar, viu? Estou aguardando o Gerê para a gente falar aqui, para dar a resenha do esporte do final de semana. Já ele tá quieto é porque o Bahia empatou. O Bahia vinha numa situação muito feia. O Bahia, depois da Copa América, gastou o futebol todo antes da Copa América. Já vendeu quem não deveria. O Bahia não aguenta ver dinheiro. O Bahia não aguenta ver dinheiro porque vende tudo. Enfim, minha joinha, 33. Rapaz, tá dando impossível receber ligação, segundo ele. Tá tudo normal aqui, Gerê. É a chuva. Eu acho que a chuva deve ter dado 3337-5030. Acho que deve ter dado algum problema na chuva, na chuva hoje aqui. São
8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34. Você está aqui no programa Voz da Liberdade. Lidiane, o que é que tem pra gente? O Brasil ainda não conseguiu se recuperar do patamar da economia, Magno. Sim. Esse patamar que registrou no pico de atividade antes do início dessa crise, né? Há 5 anos passados. Ao redor do país, porém, o desempenho econômico não foi uniforme. O Centro-Oeste e o Sul, segundo o Índice Itaú para Atividades Econômicas, que reúne empregos formais, comércio, indústria e agricultura, foram as 2 regiões que atingiram ou superaram o movimento que exibiam em março de 2014. Foi nesse ponto, segundo o banco, que começou o espiral de decadência do Produto Interno Bruto, o PIB nacional. As commodities que abastecem o mercado externo beneficiaram o Sul e o Centro-Oeste, pois a demanda internacional foi a mais alta do que a das atividades que dependem do mercado interno. Foi o que explicou a Paula Yamaguchi, que é economista do Itaú e Unibanco. Nas demais regiões Norte e Nordeste tiveram desempenho semelhante à média nacional, enquanto o Sudeste ficou na lanterninha, Magno, em relação aí ao emprego que está mais devagar do que a economia. Em todo o Brasil, segundo o levantamento do Itaú, a economia está pouco mais de 4 pontos percentuais abaixo do nível que exibia há 5 anos passados. Entre as regiões, a única que no primeiro trimestre de 2019 superava com folga a atividade de 5 anos atrás foi o Centro-Oeste. Já o Sul ficou no 0 a 0 no período no fim de março e estava em 0,25 ponto percentual abaixo do nível em 2014. Já o estado de São Paulo, com desempenho abaixo da média, foi prejudicado pelo próprio gigantismo, segundo o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, Magno. A situação da economia é um negócio tão grave, porque a gente não pode perder de vista que quando você fala de problema econômico, você está falando da vida das pessoas, né? Sim. Da vida das pessoas. O jornal Folha de São Paulo traz uma matéria que coloca o seguinte: sem trabalho e renda, famílias enganam a fome com fruta verde e garapa no interior da Bahia. Ou seja, não adianta alguém achar que quando você fala de economia, você não está mexendo com a vida das pessoas. Não adianta ninguém achar que quando você não fala de... quando você fala de economia, você não está mexendo com o cotidiano. As pessoas de fato sofrem, as famílias mais pobres estão mergulhando numa espiral de pobreza que há muito tempo o Brasil não via, e é muito triste porque isso só vai gerar mais violência, isso só vai gerar mais desespero, isso só vai gerar mais problemas para o povo. Então, o programa aqui está ligado nessa história, essa questão de que a economia está voltando o crescimento, a gente tem que levar alguns pontos para ponderar, por exemplo, por setores, quais são os setores que estão crescendo, porque se não crescer na área de serviços e na área industrial, não haverá geração de renda, sobretudo no setor de construção civil, onde a construção civil ela é fundamental para que haja geração de emprego, e o setor da atividade rural também, principalmente da agricultura familiar, onde gera emprego fortemente para o povo. São 8 horas e 38, Lidiane. Olha, Magno, as deputadas estão em minorias, né, nas assembleias. Ainda que a legislatura seja de maior participação feminina nas assembleias legislativas, a proporção de deputadas estaduais ainda está longe de alcançar a representatividade do eleitorado brasileiro. De cada 100 parlamentares estaduais brasileiros, somente 15 são deputadas. Em 2014, eram 11%. Dos 1.060 eleitos em 2018 para os legislativos nos estados, só 166 são do sexo feminino. O estado que reúne a maior proporção de deputadas é o Amapá.
ainda assim, elas são um terço do total de representantes no Legislativo Estadual em 2014. O Estado manteve o percentual de 33% de mulheres deputadas, que foi o maior do país. Este ano, são 8 deputadas de um total de 24 no Amapá, com 51% dos eleitores são do sexo feminino. Já Roraima elegeu 7 deputadas este ano, de um total de 24. A proporção das eleitoras no estado também é de 51%. Os 2 estados ajudaram a fazer a região norte a mais feminina nas assembleias. Das 185 vagas de deputados estaduais, 37 são ocupadas por mulheres. Já na região centro-oeste, é a que concentra a menor participação feminina nas assembleias. São 7 deputados estaduais entre os 113 possíveis. No eleitorado, são 52% femininos. Já no Mato Grosso do Sul, por exemplo, não tem mulheres entre os 24 deputados estaduais. No estado vizinho, o Mato Grosso, no Mato Grosso, uma deputada divide o espaço com 23 parlamentares, Magno. Essa questão da distorção entre homens e mulheres nas assembleias legislativas, ela é um assunto que mexe aí com a vida das pessoas de forma muito clara, porque as mulheres têm que haver maior participação feminina na política. No entanto, os partidos, e aí aconteceu aí o negócio do Laranjal, né, Coscoba, do PSL, é uma prática muito grande dos partidos que querem, para dizer que respeitam a legislação eleitoral, apenas, como é que fala? Os partidos, para dizer que respeitam a legislação eleitoral, apenas cumprem uma parte formal da legislação, ou seja, eles lançam aquelas candidatas, nomes das candidatas mulheres, mas não resolvem como é que vai ser o financiamento da campanha dessas mulheres. E não fazem um trabalho de formação política anterior para que essas mulheres que participam das eleições tenham efetivamente condições de ganhar a eleição. Aí o que acontece? O partido lança lá, porque ele tem que cumprir a tabela meta, né? Ele vai lá e simplesmente lança a quantidade de mulheres que ele acha que a lei exige, mas aquelas mulheres, no final das contas, são laranjas. Só para dizer que teve mulher. Para mulher. dizer que teve. Aí pega o dinheiro da campanha das mulheres e usa na campanha dos homens. Aí o que vai acontecer? Poucas mulheres eleitas nas assembleias legislativas. E poucas mulheres eleitas no Congresso. Porque se fosse pelo caminho normal, teria que ter muitas mulheres eleitas, porque as mulheres representam a maior parte do eleitorado brasileiro. É verdade. Na Assembleia Legislativa da Bahia, tem que levantar o número exato, mas dá para contar de dedo a quantidade de mulheres que tem na Assembleia. Isso é muito ruim para a democracia. A representação ela tem que ser feita de forma mais proporcional. Agora, por que acontece isso? Eu repito, porque acontece porque os partidos agem de forma hipócrita. O partido só lança a quantidade de mulheres que a legislação exige por conta da legislação. E aí, com todo respeito, tem gente da política que quer acabar com a política de cotas. Como é que vai avançar a questão de mulheres se não tiver a política de cotas de mulheres pelos partidos? Eu sou a favor da política de cotas, mas sou a favor da política de cotas desde que seja feita uma política séria. O partido tem que investir nas mulheres. O partido precisa investir financeiramente para que as mulheres tenham condições de disputar as vagas na Câmara Municipal, as vagas na Câmara Federal, as vagas na Assembleia Legislativa, chegar de novo à presidência da República. Eu acho que isso é uma situação que o Brasil não pode perder de vista. Tem que perseguir isso agora. Não é usar a mulher como laranja. Não é usar a mulher como laranja no esquema aí. Agora nós estamos com um probleminha no telefone, não é isso, Coscoba? Acho que devido às chuvas aí, não está conseguindo completar a ligação aqui pro estúdio. Você que está tentando... Não, mas é chuva. Foi chuva, porque o telefone está tocando. Não. Nem brinque com um negócio desse. Aí não, aí... O telefone está aqui, internamente está funcionando. A chuva, devido à chuva aí, não está conseguindo fazer ligação com
com a Rádio Cultura, você pode mandar um zap pra gente aí, você pode também mandar uma mensagem pelo Facebook, que a gente atende você aqui, meu querido. Certo? São 8 horas e 44 minutos, 8 horas e 44. Estamos aqui no programa A Voz da Liberdade. Mandar um abraço pro Wagner Genhal, que está com a gente aqui, o Luiz César e o Luiz Santos também, que estão nos acompanhando aqui no programa A Voz da Liberdade, aqui na sua Rádio Cultura M 1140. 1140, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo. E lembrando que o Moro achava fraca a delação de Palocci, que divulgou às vésperas das eleições, sugerem mensagens. Quem quiser mais detalhe, pode dar uma pesquisadinha na internet, mas a verdade é essa. Ele já mandou o áudio dele aqui, tá? Pois é. Quem? O Gerê, né? É. Vamos lá pro esporte com o nosso querido Jeremias Silva. Bom dia, meu amigo Magno, bom dia, Lidiane, bom dia também, Coscova. Tudo suave depois de ontem, viu, meu querido? A lancha já está lá novamente, né, na Marina, tudo certinho. A festa ontem foi sensacional, aí no seu aniversário, é claro. É verdade. A gente não poderia deixar de prestigiar aquele grande evento feito em alto mar, que beleza. Parabéns, meu amigo Coscova. Parabéns também ao Esporte Clube Vitória e à sua torcida, na verdade, aos torcedores que tiveram coragem, foram ao estádio para ver o Vitória ganhar da Ponte Preta de virada pelo placar de 2-1 no Barradão. Os gols marcados por Chiquinho e pelo... Rapaz, aqui, rapaz, que molequinho, viu? Felipe Getúlio. Eu falei o tempo todo. Fez um belo gol, uma linda jogada, mas... O negócio já não foi bom. Desde a sexta-feira, o Bahia não conseguiu embarcar, tentou embarcar no sábado e só conseguiu embarcar já na tarde do sábado para a partida que aconteceu ontem, domingo, isso mesmo, às 11 da manhã. 11 da manhã, o Bahia enfrentou a Chapecoense e o placar foi de 0-0. O Bahia trouxe apenas um ponto, teve chances de ganhar a partida, mas não conseguiu concretizar as poucas chances que teve nesse jogo. Próxima partida do Tricolor agora, rapaz, é contra o Flamengo, isso mesmo, todo poderoso Flamengo, né, do técnico português Jesus. Será que o Bahia vai conseguir o milagre de vencer a equipe rubro-negra carioca? E lembrando também de que o Vitória, com esse triunfo, dá aí um desafogo um pouquinho. A gente não pode deixar de voltar a falar do Vitória, porque foi a equipe baiana que melhor se deu no final de semana esportivo. O Vitória aí consegue dar um desafogo na situação que estava complicada, muito complicada mesmo. O técnico Osmar Lois meio que balançado no seu cargo, mas tudo se resolveu com essa vitória. E lógico, o problema volta em uma próxima semana, na próxima rodada, porque a situação do Vitória ainda é muito perigosa e a equipe sabe disso, os jogadores sabem disso e devem buscar uma forma de mudar essa situação para o bem da equipe rubro-negra, que é a 17ª colocada na Série B, com apenas 10 pontos. E o Vitória agora vai pegar o Figueirense na próxima terça-feira, dia 30, às 19 horas e 15 minutos, lá no estádio Orlando Scarpelli. Por hoje é só, e a gente volta aí, quarta-feira a gente volta falando do que aconteceu entre Vitória e Figueirense. Figueirense e Vitória. Um grande abraço. O motivo da escuta, pessoal, pode deixar comigo que vai estar a festa em alto mar. Coscoba. Eu gosto de amiga assim. Eu tô achando que é o negócio da pirataria, já sei o que foi que aconteceu. Não foi eu não, pois é, o bicho tá pegando aí. Não uso aquele negócio lá. O pirata, olha o pirata da perna de pau. Tapa-olho aí é pra esconder o olho vermelho. Deus é mais. O cara foi pego lá. O cara foi pego? Foi pego? Tá bom. Gerê levou pouca. Tá bom. Ô, Gerê!
Essa história aí, né? Pra bater laje, todo mundo me convida, agora faz. Né, rapaz? Eu, Festa engraçado, na escuna. o aniversário foi meu, eu nem tava lá, mas tudo Aqui, bem. ó. PRF apreende carga contrabandeada de cigarro escondida por caixas de repolho, Coscola. Olha aí, rapaz. O cara escondeu as caixas de repolho, o cigarro tá lá no meio da caixa de repolho. Tudo começou quando agentes da corporação pararam um caminhão Mercedes-Benz, um baú verdureiro, para fiscalizar. Os policiais se surpreenderam com a carga encontrada, cerca de 1.500 caixas de cigarro contrabandeadas do Paraguai, escondidas por repolho. A carga foi presa. A carga saiu do terminal de carga de Congonhas, São Paulo, e deveria ser entregue em Teresina, no Piauí, e o cara receberia 2.500 pelo frete. São 8 horas e 49 minutos, 8 horas e 49 minutos, o cara até repolho tá ficando escondido no cigarro, né? Tô gostando do programa de hoje, já São- falamos de umbu, agora de De repolho, tá um programa, digamos assim, vegano. O presidente Jair Bolsonaro disse que negócio de política ambiental é só com os veganos, então o programa A Voz da Liberdade hoje é um programa ambientalista. Tem um amigo meu que disse que ia ser secretário de... Aí o cara perguntou, fulano, por que você é secretário de obras? Aí ele falou, porque o prefeito me escolheu. Aí o cara disse, rapaz, eu acho que o prefeito ele nomeou errado, ele tomou um susto. Por que você acha isso? Não, eu acho porque você é um cara que deveria ser secretário de meio ambiente. Ele, por quê, rapaz? Que é isso? Porque você é biodesagradável. Hein? Você, hein, Coscoba? Secretário de meio ambiente, o cara que é biodesagradável. Valdicélia, queridão, um beijo. Estamos aqui, são 8 horas e 50 minutos, chegando na retinha final de nosso programa. Programa Voz da Liberdade, que hoje trouxe para você as notícias do Brasil e do mundo, aqui com nossa visão acerca dos fatos. Lembrando que Salvador hoje, dia de chuva, perigo. Você que mora nas encostas aí, peço a Deus que proteja cada um de vocês. E vamos, se ver qualquer terra correr, irmão, não tenta preservar nada não, sai de casa. É melhor do que você perder sua vida. Né? Rua Padre Feijó completamente engarrafada, Rua Caetano Moura também completamente engarrafada, a Praça Doutor João Mangabeira também, ali por trás do Departamento de Polícia Técnica, também completamente engarrafada, perto do Colégio Padre Antônio Vieira, engarrafamento também, trânsito aí lento, são 8 km por hora no Antônio Vieira, Dique do Tororó, também completamente, trânsito pesado no Dique do Tororó, completamente, muito pesado no Dique do Tororó, Rua Frederico Gaspar também, trânsito muito pesado. A região do Hospital de Chides Maltês, condomínio residencial Brotas, Escola Baiana de Medicina, trânsito a 9 km por hora em Brotas. Atenção você que vai aí para o colégio, para a região de Brotas, trânsito completamente engarrafado. O hospital, a região da Avenida Antônio Carlos Magalhães, devido inclusive às mudanças do trânsito que a Lidiane falou, já começam a complicar, porque ali alaga, ali quando chove é uma confusão, ali na região do Hospital Tereza de Lisieux, né? Do hospital, ali desde o Hospital Aliança até o Tereza de Lisieux, é um ponto crítico do trânsito em Salvador, ainda mais agora com essas obras do VLT ali da Prefeitura. Trânsito completamente travado naquela região também. A região do Shopping Salvador, ali trânsito travado para quem vai no sentido rodoviária. A ligação ali no sentido rodoviária. Ali tem um problema, que é o problema daquela passagem. Ali foi mal feito alguma coisa, porque engarrafam a via, a outra está livre. Então não é fluxo. Tem um erro de cálculo ali de engenharia. Eu não sei dizer como solucionar, até porque eu também não sou engenheiro. Já sou metido com coisa demais para achar que quero também aprender aí a questão de engenharia. A região do terminal acesso norte também completamente travado trânsito. Enfim, Salvador aí debaixo d'água devido às chuvas, a dificuldade. Simonal aqui manda uma mensagem, Magno, tá tudo debaixo d'água e tá preocupado com as pessoas que moram na periferia da cidade. Coscoba! Pois é, Joinha, é hora de dar tchau já, né? Não, tem mais notícia ainda. Lidiane. Tenho sim, tem uma notícia importante aqui, ó, a Aeronáutica abre vagas
A FAB abre no dia 5 de agosto, agora 5 de agosto, as inscrições para o exame de admissão ao curso de formação de sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre. São 252 vagas nas seguintes especialidades. Então, atenção você que é especialista em comunicações, fotointeligência, guarda e segurança, eletricidade e instrumentos, estrutura e pintura, meteorologia, suprimento, informações aeronáuticas, bombeiro, cartografia, desenho, eletromecânica, metalurgia e controle de tráfego aéreo. Essas são as vagas, oportunidades as oportunidades disponíveis. Tem um site aí, Lidiane? Tem sim. Você entra no ingresso, eu vou falar, Vou falar as letras para poder E bota facilitar. Lá no Facebook nosso também, para o pessoal saber aí. Bota essa matériazinha no Facebook. Pega papel e caneta aí, ó. ingresso.eear.mil.br. Vou repetir, hein? ingresso.eear.mil.br. O valor da taxa de inscrição é de R$60. 8 horas e 55 minutos, 8 horas e 55. Jacuipense recebeu a equipe do Manaus neste domingo no estádio Eliel Martins. Empatou 1-1 na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. O gol foi da Jacupa, foi marcado por Thiago Lima, mas o Manaus conseguiu empatar com o Hamilton. O Hamilton, nosso repórter, que deixou de fazer reportagem aqui, vai jogar no Manaus. Agora as equipes se enfrentam no próximo sábado, dia 3, às 18 horas, na Arena da Amazônia, para definir quem avança para a final da competição e disputa o título contra o vencedor da disputa entre Brusque e Ituano. É isso aí, Jacuipense, toda a força para cima do Manaus, mas perdeu a oportunidade de ganhar em casa esse jogo, né? E dizer pro site que botou aqui, que eu não vou dar o nome do site, porque eu ia dar crédito, mas quando tem um erro de português tão grave, eu não vou falar para dizer que eu estou queimando os outros, né? Afinal, é separado, porque na final do campeonato, entendeu, Coscoba? Você entendeu? Deixa quieto. É muita coisa. São 8 horas e 56, Lidiane, vamos embora. Olha, Magno, faleceu a primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal, que foi a Ruth de Souza. 98 anos, é isso? Foi, ela é desde 1945 que ela atua e faleceu, né, desculpe. Ela faleceu e ela começou a se apresentar no Teatro Municipal no Rio de Janeiro e foi no dia 8 de março de 1945, na peça O Imperador Jones, que ela fez a sua primeira apresentação. E então é com muita tristeza, né, que damos essa notícia do falecimento da primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal, a Ruth de Souza. Ruth de Souza, que faleceu aí com 98 anos de idade, fez uma vida importante para a cultura, para toda a sociedade brasileira, que vá em paz, que Deus a tenha. 8 horas e 57, Coscoba, hora de se despedir. Valeu, minha joia. Até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos aqui em uma só sintonia, 1140, minha joia. 1140 e também na radiojoia.com. Você baixa, você participa, você ouve nosso programa. Lidiane Silva. Um abraço para você que escutou o programa Voz da Liberdade. Fique com Deus, um dia maravilhoso. Preste atenção na chuva, cuidado para não ficar dodói. Toma vitamina C, bebe bastante água, se protege e até amanhã aqui na Rádio Cultura da Bahia. Magno fica dodói? Valeu, claro. Sou ser humano, dodói? Como todo mundo. Fica dodói. Dodói é uma maneira... Dengoso, tem gente que fica dodói, tem gente que minha mãe, quando eu tô em Ilhéus também, é assim, né? Agora ele não, ele é um ser humano evoluído, é a evolução da humanidade. Agora eu vou te dizer uma curiosidade. Eu não fico gripada com chuva. Eu posso tomar chuva que for, não fico gripada. Só fico gripada se tiver alguém gripado. Eu também só fico gripado depois que eu saio da chuva. Na hora da chuva eu não fico. São 8 horas e 58 minutos. Um grande abraço para você que nos acompanhou aqui no programa Voz da Liberdade. Estaremos de volta aqui amanhã com fé em Deus. Amanhã tem entrevista
com a Ângela, ela é da O Negro. Vamos falar aí do papel da mulher negra na sociedade, do papel da luta da União dos Negros pela Igualdade, com a querida Ângela, aqui amanhã no programa A Voz da Liberdade. Coscoba! A Voz da